Desde março, devido ao Covid-19, o setor de bares e restaurantes tem sofrido muito em nossa região. Eu vou conversar com o Marcos Santos, que é o representante da Abrazel para a nossa região, para falar justamente sobre esses impactos, Marcos. O que é que o setor de bares e restaurantes já sofreu de março para cá? Março, quando começou tudo isso, né, nós tivemos aí um fechamento precoce, né, por um período de alguns dias, não só com bares e restaurantes, mas o comércio em geral. Tá? E naquele primeiro momento, precocemente, quando aconteceu, até porque nós não justificava a gente ter um fechamento drástico da forma como foi feito, então a gente já começou, alguns que já estavam com uma situação mais delicada financeiramente, sem um aporte, e ainda muito sem perspectiva do que iria acontecer, muitos já começaram a ocasionar suas demissões. E como o pânico foi meio que generalizado, os clientes também se afastaram dos bares e restaurantes, porque até então a orientação era para realmente, e ainda é até hoje, é de você ficar realmente em casa. Entendeu? Então, assim, o setor começou a ser penalizado naquele primeiro momento. Depois, com a reabertura, algumas flexibilizações que aconteceram, né, estendendo até a questão do toque de recolher, que a gente começou a ter uma flexibilização para poder trabalhar das 10 até às 5 da manhã, com o delivery, muitos comerciantes acabaram se ajustando a isso, tá? Porém, os clientes também começaram a voltar, mas muito timidamente. Então ali também nós tivemos um segundo momento que o impacto financeiro dentro dos nossos estabelecimentos permaneceu, né? Continuou acontecendo. Em termos de dispensa de funcionários, o que é que foi feito até agora? A perda? Tá. O setor, nós empregávamos aproximadamente, bares e restaurantes, em Dourados, em torno de 3.800 funcionários, empregos formais. Tá? Vamos pegar de março até enquanto esteve o decreto a partir das 22 horas, tá? Nesses 3 meses, vamos dizer, quase 4 meses, né? Nós tivemos uma perda na casa de quase 2.000 funcionários, 2.000 demissões. Tá? Depois, quando houve o decreto reduzindo o horário para as 8 da noite, das 20 horas às 5 da manhã, nós temos até semana passada mais aproximadamente 300 famílias perderam seus empregos. E a tendência é que este número, por estarmos entrando na terceira semana, onde acreditávamos que poderíamos voltar a ter um toque de recolher a partir das 10 da noite, que estava possibilitando que o comerciante tivesse as suas portas abertas para atender o público e assim conseguir ter um ganho melhor. E isso, como não aconteceu, certamente novas demissões estão ocorrendo e vão continuar ocorrendo. Como representante da Abrazel, empresas já fecharam nesse período? Muitas empresas já fecharam, muitos colegas estão em dificuldade. O que a gente acreditava que num primeiro momento poderia durar em torno de 60 dias, isso em março, nós entramos no 4º mês. E um setor bem penalizado pelos decretos estipulados municipais, onde, deixando bem claro, não somos contra os decretos, e sim a forma com que eles são elaborados, sem que a categoria, sem que o nosso setor pudesse dar sua opinião ou pudesse contribuir de alguma forma para isso. Então, assim, muitos já estão fechados, e eu acredito que outros, infelizmente, não vão aguentar, porque a gente sabe que este é o momento que a gente está vivendo crítico, os casos dispararam, então a gente imagina-se que o prazo para retorno vai ser bem mais lento e bem mais prolongado do que imaginávamos há 2 meses atrás. Então, certamente, mais estabelecimentos vão fechar suas portas. Como representante da Abrazel, o senhor já foi ouvido pelo comitê ou não? Não, eu fiz parte de um comitê auxiliar, tá? Mas assim, grupo de WhatsApp, conversas informais. Mas quem tem nos ouvido são só as mídias, tá, jornalísticas aí, que a gente tem conseguido ter um espaço para poder expressar e para poder falar o que a gente está vivendo e mostrar para a sociedade quais são as nossas dificuldades e o porquê dessas dificuldades, entendeu? Mas comitê, prefeitura, assessoria, não. A sede tem nos apoiado fortemente nesse processo, tem nos ajudado com isso também, entendeu? Mas, fora isso, órgão público nenhum e comitê nenhum também.
Levaram até a Brasel um estudo para dizer que tem que fechar às 8 da noite? Não levou nenhum estudo para a Brasel. Tá? Algumas autoridades, assim como outras associações, fizeram esses questionamentos, bem como alguns poderes políticos também questionaram, porque entramos no período da terceira semana já, e se nesse período isso surtisse algum tipo de efeito positivo, certamente já estaria acontecendo. E o que a gente viu foi que mais dificuldade para o setor e os casos simplesmente triplicaram. E as fontes que são seguras, que sabemos do aumento de contágio, nessas fontes nada foi feito e as coisas continuam. O senhor é empresário do ramo de pizzaria e chegou a dizer que trabalhar até as 20 não compensaria. O senhor continua com o mesmo pensamento? Nós ficamos durante 2 semanas, fizemos uns cálculos e achamos por bem que não valeria a pena você abrir às 18 horas e ter que fechar às 20 horas. Tá? Para quem vive da noite, é um horário muito reduzido, é o horário que as pessoas estão chegando em casa até se tomarem um banho e saírem para a noite para uma janta, ou seja, às 8 horas estaria começando. Tá? Já estávamos muito tímido o nosso movimento. Então, assim, essa semana, até para não dizer que não vale a pena, não afirmar categoricamente que realmente não vale a pena, e até com uma medida de talvez um desespero, para tender entrar um pouco mais de recurso e diminuir o prejuízo que a gente está tendo, nós resolvemos por bem, nós, que eu digo eu, na minha empresa, abrir das 18 às 20 horas. Mas a gente está percebendo, hoje seria o terceiro dia, abrir na terça, quarta, hoje quinta-feira, mas se mantiver essa quantidade de pessoas que a gente tem atendido, realmente inviabiliza o negócio, não tem como abrir, não vale a pena. O custo fica muito mais caro do que o retorno que isso pode nos dar. Existe alguma expectativa ou alguma promessa de volta para pelo menos às 22 nos próximos dias? Isso não acontece, não tem nenhuma expectativa. Eu acho que a gente já tentou de todas as formas, de todos os meios, tentar chegar e tentar convencer este comitê para que a gente mostre para eles que este impacto está sendo muito maior do que o resultado que ele está trazendo, mas a gente não, em momento algum, tivemos nem ao menos uma expectativa de que isso pudesse vir a acontecer. Então a gente acredita que isso vai ser muito difícil de acontecer. Tá? Por mais que nós estivemos fazendo todas as medidas de segurança impostas pelo decreto, que não somos contra o decreto, tá? Somos totalmente favoráveis e queremos dar, sim, a nossa contribuição para a sociedade, representando os bares e restaurantes, onde nós estamos fazendo todos os espaçamentos devidos, estamos utilizando máscara, luvas, funcionários, talheres, já sai da lavadora empacotado em saquinhos, ou seja, para o cliente se sentir totalmente seguro, afastamento de mesas. Então, assim, tudo que tiver no nosso alcance, portas abertas, com ventilação, tudo que está no nosso alcance nós fizemos. A gente percebeu que, ainda assim, depois de fazer tudo isso e os clientes também timidamente frequentando, ainda assim fomos penalizados por uma redução absurda, a meu ver, porque não trouxe efeito positivo absolutamente nenhum. Até porque à noite a gente sabe que é o horário de menor circulação de pessoas.